Olá pessoal, vamos continuar nossa aula sobre variáveis aleatórias. Na aula passada, a gente aprendeu sobre a função de densidade de probabilidade e vimos a partir dela como calcula uma probabilidade de um intervalo. E nesse caso é através dessa integral de a até b dessa função f de x que a gente chama de FDP. Vamos ver um exemplo. O tempo de vida útil em anos de um eletrodoméstico é uma variável aleatória com função de densidade dada dessa forma. f de x é igual a x vezes e elevado a menos x2 sobre 4, se o x é positivo, e aqui a variável aleatória x está em anos, é importante essa informação, e 0 caso contrário. Pergunta: se o tempo de garantia do fabricante é de 6 meses, ou seja, meio ano, qual a proporção de eletrodomésticos que devem usar essa garantia? Transformando essa pergunta em probabilidade, o que a gente tem é isso. É a probabilidade de x, que é o tempo em anos, ser menor do que meio. E isso a gente sabe como calcula. É uma integral de 0 até meio, da minha f de x, que nesse caso é dada dessa forma. Resolvendo, chegamos nessa quantidade e o resultado final é aproximadamente 3%. Ou seja, aproximadamente 3% dos eletrodomésticos apresentarão defeitos antes dos 6 meses e necessitarão de ser trocados. E uma curiosidade é que este percentual de eletrodomésticos que a empresa tem que repor também entra no preço final que a gente paga. Segundo exemplo, seja x uma variável aleatória contínua com uma densidade de probabilidade dada por f de x igual a 2x, quando x está entre 0 e 1, e 0 caso contrário. Esse exercício a gente já viu na aula passada, mas agora a pergunta é: qual a probabilidade de x assumir valores menores do que 2/3? Na figura, o que a gente está perguntando é essa região aqui. E matematicamente é a probabilidade de x, essa variável aleatória contínua, ser menor ou igual a 2/3. E como a gente já sabe, para o cálculo dessa probabilidade, basta que a gente tome a integral, nesse caso de 0 a 2/3. Veja, eu estou começando em 0, porque de menos infinito a 0, essa função já assume o valor de 0. Então eu não preciso de considerar esta parte. Resolvendo essa integral, a gente chega nessa quantidade e o resultado final é 0,44. E olha que interessante esses dois exercícios que a gente viu. A gente utilizou a f minúscula, que é a minha FDP, para encontrar uma probabilidade, e nesse caso é uma probabilidade acumulada. Ela está acumulando desde o mínimo valor que o x pode assumir até um determinado valor. No exercício 1 foi até meio e nesse exercício 2 foi até 2/3. E nas aulas sobre variável aleatória discreta, a gente aprendeu uma função que faz exatamente esse papel, que é a função de distribuição acumulada. Ela acumulava probabilidades até determinado ponto. Então, na verdade, o que a gente aprendeu nessa aula de hoje é exatamente essa função de distribuição acumulada, mas agora para o caso contínuo. Então, se antes a gente acumulava somando probabilidades, agora a gente acumula fazendo essa integral da minha função f de x. E para o caso contínuo, a função de distribuição acumulada permanece sendo um f maiúsculo, porque o f minúsculo é a nossa FDP. E o comportamento é muito semelhante ao caso discreto. Se antes tínhamos degraus que vão crescendo até o 1, agora tem também uma função agora contínua, mas que começa do 0 e vai até o 1. Então, formalmente, dado uma variável aleatória x com função de densidade f',
podemos definir a sua função de distribuição acumulada, que é essa f maiúscula, da seguinte forma: f de x é a probabilidade de x variável aleatória contínua ser menor ou igual a um x, que é igual a integral de menos infinito até esse x, f de t dt. E eu troquei esse t aqui porque o meu limite de integração já tem x. Então não pode ter x no limite de integração e x aqui no f de x. Então eu tive que trocar essa letra aqui. E o comportamento dela é exatamente esse. Quando o x ele está em menos infinito, a função é zero. À medida que o x vai andando para a direita, ela vai acumulando até chegar em 1, aonde permanece constante indefinidamente. Sendo assim, 3 observações importantes. A primeira, a f de x, essa função acumulada, ela está entre 0 e 1. Afinal de contas, eu estou acumulando probabilidades, então a probabilidade ela é sempre maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Além disso, o limite dessa função, quando o x vai para menos infinito, ou seja, o x está muito para a esquerda, é igual a 0. Da mesma forma, o limite dessa função, quando o x vai para a direita, ou seja, o x vai para o infinito, é igual a 1. Para exemplificar esses pontos, veja esse exemplo 3. Quais das seguintes funções é uma FDA? Se a gente olhar a primeira função, note que a f maiúscula, essa FDA, ela assume valores negativos. Então, essa primeira função não é uma função de distribuição acumulada. Da mesma forma, o gráfico superior à direita também não é uma FDA, porque quando o x vai para o infinito, a minha função ela não vai para 1. Ao contrário das duas funções de baixo. Essas duas são exemplos de FDA, porque quando o y vai para menos infinito, a f é 0, e à medida que o y vai para o infinito, ela vai crescendo até chegar em 1 e permanece constante nesse patamar. Vamos voltar naquele exemplo que a gente viu anteriormente, da minha variável aleatória x, que é igual a f de x igual a 2x dentro de um intervalo e 0 caso contrário. Se eu quisesse calcular a função de distribuição acumulada, essa minha f maiúscula, a partir da fzinha, eu faria dessa forma. A minha f, de menos infinito até o 0, ela assume o valor 0, porque ela não recebeu nenhuma probabilidade positiva ainda. Então, a gente tem 0 aqui nessa primeira linha. A partir do 0 até o 1, a minha função vai acumulando. Então, é uma integral de 0 até um x, em que esse x está entre 0 e 1, da minha função que é 2t dt. Novamente, eu substituí aqui t, porque o meu limite de integração já tem o x, resultando nessa quantidade que dá x ao quadrado. E a partir do 1, a minha função assume o valor 1. Então, essa é a minha função de distribuição acumulada que eu obtive a partir da minha função de densidade de probabilidade. E graficamente é exatamente essa informação que a gente está vendo à esquerda. Veja, até o 0 a minha função é 0, de 0 a 1 é uma parábola, a partir do 1 ela permanece constante. Continuando nesse exercício, olha a segunda pergunta. Qual a probabilidade de x estar entre 1/3 e 1? Então, a gente tem a minha função, e o que está perguntando é essa área aqui, que é a probabilidade de x estar entre 1/3 e 1. Para calcular essa área, a gente poderia integrar de 1/3 até 1 a minha função. Mas podemos agora utilizar a minha função de distribuição acumulada. Então, essa probabilidade ela pode ser reescrita dessa forma. A probabilidade de x ser menor ou igual a 1, menos a probabilidade de x ser menor ou igual a 1/3. Essas duas quantidades são as minhas FDAs. A primeira é a f em 1,
e a segunda é a f em 1/3. Então, a partir daquela função que a gente obteve no slide anterior, a gente consegue resolver esta probabilidade. Então, agora o que a gente está utilizando é esta função aqui, aplicada em 1/3 e aplicada em 1. E a gente tem, então, essa quantidade. É o 1 ao quadrado, que é a minha f aplicada em 1, menos o 1/3 ao quadrado, que é a minha função aplicada em 1/3. Então, veja que a gente consegue calcular uma mesma probabilidade utilizando a fzinha ou a fzona. E esse resultado dá 8/9. E isso nos remete a uma relação que a gente já viu em variáveis aleatórias discretas, que é essa relação entre p de x e f de x. Agora a gente tem essa mesma relação, mas agora com relação a fzinha de x e a fzona de x. A partir de uma, eu consigo chegar na outra. Vamos ver mais um exemplo. A função de distribuição acumulada do tempo, agora em minutos, de clientes que chegam em um terminal, é dada por essa f aqui. Pergunta: qual a probabilidade do primeiro cliente chegar entre 8h15 e 8h30? Então, eu evidenciei bastante esse tempo em minutos, porque agora a minha probabilidade vai ser baseada nessa variável aleatória que corresponde ao tempo em minutos. Então, a probabilidade de interesse aqui é probabilidade de x estar entre 15 e 30. E utilizando a minha FDA, é na verdade f de 30 menos a f de 15, que substituindo dá a f de 30 dá isso, menos a f de 15 que dá isso, resultando em 0,17. Então, a probabilidade do cliente chegar entre 8h15 e 8h30 é de aproximadamente 17%. E aprendemos lá na variável aleatória discreta que é possível, a partir da f maiúscula, chegar na p de x, que era, na verdade, a altura deste degrau. Então, p de x igual a x2, por exemplo, é, na verdade, f de x2 menos f de x1. Agora, existe uma relação semelhante para variáveis aleatórias contínuas, que é, na verdade, a derivada. Se para encontrar a probabilidade acumulada, que é a f maiúscula, a gente integra, para a partir da f maiúscula chegar na f de p, a gente deriva. Então, a derivada da FDA é, na verdade, a nossa FDP. Por exemplo, seja a função de distribuição acumulada dada dessa forma e o gráfico é exatamente esse. Pergunta: encontre a função de densidade de probabilidade de x, ou seja, encontre a minha fzinha. Para fazer isso, basta pegar a f maiúscula e derivar. A derivada de uma constante, independente se a constante é 0 ou 1, é 0. Então, a única parte que vai dar uma derivada diferente de 0 é essa parte central, x menos alfa dividido por beta menos alfa. Derivando essa quantidade, a gente chega em 1 sobre beta menos alfa, se o x estiver entre alfa e beta, e 0 caso contrário. E o gráfico dessa função é dado através dessa figura à direita. Então, a partir da minha FDA, eu cheguei na minha FDP. Então, a gente termina essa aula sobre variável aleatória contínua, em que a gente aprendeu a função de distribuição acumulada para este caso.